Ok. Então, o som está fechado, tá? Para todos. Quem quiser fazer algum comentário, pode abrir o som a todos. A gente vai começar o estudo agora. Quero dar as boas-vindas a todos, né? Na participação desse estudo. Quero dar as boas-vindas à minha irmã, Vera, que está participando pela primeira vez conosco do nosso estudo. Então, vamos lá, vamos começar. Então, o nosso estudo é baseado no Evangelho no Lar, né? Então, a gente faz uma prece inicial, uma leitura do exórdio de ambientação. Uma vez lido o exórdio, que é um texto edificante, a gente faz a prece inicial, e da prece inicial nós estamos preparados para poder fazer o estudo e finalizar com uma prece de encerramento. Então, para que a gente possa começar, eu convido a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Pode ficar à vontade, Adriana. Boa noite a todos. Está na página 127, quem tiver a mesma edição do nosso livro. 56, capítulo Lucros, traz a seguinte epígrafe. Adriana, eu estava nessa página. Oi? Eu estava nessa página. Nossa, então é só confirmação, né? Então vamos lá. Traz a seguinte epígrafe. E o que tens ajuntado, para quem será? E o que tens ajuntado, para quem será? Boa pergunta. Jesus que falou, está em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Em todos os agrupamentos humanos, palpita a preocupação de ganhar. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais, que se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Examinada, porém, a bagagem, verifica-se quase sempre que as vitórias são derrotas fragorosas. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do Evangelho soa-lhe aos ouvidos. Pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. E nós convidamos, então, a Liana para poder proferir a prece de início. Liana, o som está desligado, tá? Pode abrir o som. Espera aí que eu vou tentar abrir o som daqui, tá? Agora. Pronto, dá para me ouvir agora? Então, convido todos para que, se desejarem, fecharem os olhos, assim nos desprendendo de toda interferência neste momento ao nosso redor, para que possamos nos concentrar unicamente nas energias vindo dos nossos irmãos espirituais aqui presentes, dos nossos irmãos
que estão neste momento entre nós encarnados, reunidos. E pedimos nesse momento a Ti, Mestre, a permissão para que mais uma vez consigamos abrir os nossos corações e nos prepararmos para Tuas palavras, para Teus ensinamentos, para que possamos socializar os conhecimentos vindos através dos livros que aqui estudamos, das mensagens proferidas a nós destinados, para que possamos descobrir em cada momento de estudo o nosso caminho de paz, de amor, de evolução individual e de evolução coletiva. Colocamos-nos neste momento nos Teus braços, Mestre, como os filhos que precisam de Tuas palavras, de Teu acalanto e de Teu roteiro, para que possamos seguir e encontrarmos a felicidade plena. Que assim seja. Graças. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, eu vou deixar para Adriana e Eliana a condução do estudo, tá? E aí, de vez em quando, eu vou fazer algum comentário, como todos devem fazer comentário durante a condução do estudo. Ok. Então, vamos lá, né? Iniciar a leitura do capítulo 2, epífise, né, que é a glândula pineal, como bem Marcos explicou na aula passada, no encontro passado. Só recapitulando que, nesse momento, Calisto, que era o espírito desencarnado, ele vai chegar junto ao médium para dar a comunicação, né? Então, a gente terminou na aula passada falando: a paz de Jesus seja convosco. Então, vamos iniciar. Enquanto o nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Então, aqui a fala de André Luiz, que ele está falando que está se valendo das forças magnéticas que Alexandre tinha fornecido para ele, né? E fixou a máxima atenção no médium que estava recebendo o espírito de Calisto, o espírito desencarnado, para dar a comunicação. Quanto mais ele notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula, que é a epífise, a glândula minúscula, transformara-se em núcleo radiante, e em derredor seus raios formavam óculos de pétalas sublimes. Então, nesse momento, André Luiz, ele está observando a glândula, né? Ele tem a capacidade, por conta do que ele está recebendo de Alexandre, do instrutor, essa capacidade de se olhar além, dele ir mais fundo, ele consegue ver que a epífise, ou a glândula pineal, ela está se formando como se fosse um lótus. Todo mundo sabe o que é um lótus, aquela flor que fica na água, né? Aquele lótus, como sendo um lótus de luzes radiantes. Aí ele fala no parágrafo seguinte: examinei atentamente os demais encarnados. Então, ele observa o médium que vai fazer a psicografia, e ele observa os demais encarnados também, que estavam lá, encarnados. Em todos eles, a glândula apresenta nota de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Então, aqui eu trago... Marcos, se quiser falar, você fala, tá? José Pinto levantou a mão, pode falar. Adriana, eu só gostaria de lembrar Sem som. que nos capítulos anteriores... Pode falar, Guto. Eu acho que o Guto está travado, viu? Não, é porque ele não abriu. Agora abriu o microfone. Não, eu queria lembrar que nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, foi dito, tá, que nessa reunião haviam 6 médios. Estão lembrados? Mas que apenas um médium reunia condições, tá, para receber, fazer comunicação com a espiritualidade, né? E é justamente esse médium que irradia mais luminosidade do que os outros, né? É só para fixar esse ponto, ok?
Eu tinha entendido ao contrário, eu tinha entendido que tinham 6 comunicantes, 6 desencarnados para fazer a comunicação, mas só tinha um médio preparado para aquele serviço. Só tinha um médio preparado, mas tinha tinham mais médios, tá, na reunião. Okay. Mas só aquele, tanto é que ele falou que a reunião Sim, não seria específica para uma pessoa só. Teria que ser uma coisa que atendesse a todos, porque os outros não estavam em condições de receber. Então, continuando, vamos lá. Sobre o núcleo... eu ia falar uma coisa, só um minutinho. Aqui, a glândula pineal. Aqui. A glândula pineal, ela desempenha importantes funções no corpo humano, regulando desde as condições físicas e os ciclos vitais, como os do sono e da sexualidade, até o controle das emoções. Aí tem uma passagem aqui que está no livro Mediunidade, Estudo e Prática, do programa 2 da FEB Editora, que ele vai falar sobre a glândula pineal. Enquanto permanecer o circuito mediúnico, quando está em transe, né, ocorrem ações nas estruturas nervosas, especialmente nas do sistema nervoso central, assim como as glândulas endócrinas, sobretudo nas de secreção interna. No processo, destaca-se o papel exercido pela glândula pineal, ou epífise, que pela ação preponderante durante o intercâmbio mediúnico e no psiquismo humano em geral, é denominada glândula da vida mental, pelos orientadores espirituais, que também assim se refere a ela. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, qualquer tipo, a epífise desempenha o papel mais importante. Por meio de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Aí, durante a formação do circuito mediúnico, próprio do estado de transe mediúnico, as ondas mentais emitidas pelo espírito comunicante deslocam-se ao longo do corte cerebral do médio. Olha aqui, Guto, espírito comunicante é o espírito desencarnado, em processo de varredura até atingir a região mediana do cérebro, onde estão localizadas estruturas nervosas diretamente envolvidas na função psíquica do ser humano. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, né? Por isso que ele estava observando que no médio, que nos outros encarnados, a glândula, a epífise, ela tinha uma luminosidade peculiar, mas nesse que estava em serviço, era muito maior. Aí a explicação é essa, porque a espiritualidade, ela prepara o médio, desde cedo, né? Desde antes, ela prepara o médio para que ele consiga captar essa energia que vem do outro plano. Marco caiu, foi? Não, ainda está aí. Então, continuando, terceiro parágrafo. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves, de mais alto, de cima, né? Reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Ele só estava vendo porque ele estava com a ajuda de Alexandre, né? Que Alexandre, ele foi o provedor das forças magnéticas para que ele conseguisse enxergar mais além. Então, por isso que ele estava tendo a capacidade de ver que a epífise, no trabalhador, em serviço, tinha uma luminosidade muito grande, e cada vez mais essa luminosidade ia aumentando. Estudar, aí ele falando aqui antes, estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Então, antes, o conhecimento que se tinha, de acordo com a minha simples pesquisa, era que a função tradicional dessa glândula, a função dela é produzir e secretar a melatonina,
que é o hormônio responsável pela regulação dos ritmos biológicos, que são os ciclos circadianos e o sono, né? Tinha essa função. Só que ele vai falar que não se trata, André está falando, que não se trata de um órgão morto, segundo velhas suposições, que na puberdade ela acorda no organismo do homem as forças criadoras e continua a funcionar com os mais avançados laboratórios de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, antes, tinha o conhecimento que a glândula ela servia como um freio, né, como velador, que quando a criança, no período infantil, é inibido esse desejo sexual da criança, só vem a ser liberada quando chega na fase da adolescência, né? Então, é isso que ele está falando, era o conhecimento que ele tinha. Ele não tinha o conhecimento que a epífise tinha essa ligação com o mundo espiritual. Então, ele está falando isso, que ele estudara a função da epífise, né? Mas ele não tinha esse conhecimento. Por isso que ele estava tão impressionado com tudo aquilo que estava acontecendo. Agora eu passo a fala para Liana. Se ninguém quiser falar alguma coisa. Malu, você quer falar? Eu não sou formada em biologia, em ciências, nada. Eu sou formada em linguagens, né? Então, é com o que eu li, né? Marco, quer falar alguma coisa? Eu queria complementar o que você falou de uma análise que eu fiz de um médico, né, atual, que é espírita, né? Dr. Jorge Braz. Então, ele disse o seguinte, complementando o que você disse, né? Na infância, a glândula pineal é grande. Na puberdade, ela diminui de tamanho. Em adulto, ela está calcificada de tão pequena. A posição da melatonina é grande na infância. Então, ela bloqueia o desenvolvimento sexual. Quando a glândula diminui de tamanho na puberdade, acontece esse desenvolvimento sexual, tá? Até pelas próprias outras glândulas sexuais que tem, né? Na puberdade, se você tiver um tumor na glândula na infância, acontece a puberdade precoce. Ou seja, na infância, se tiver um tumor nessa glândula, vai estimular a puberdade precoce. E queria lembrar também, né, que já em 1600, René Descartes, o filósofo, tá, já considerava a glândula da alma, né? Naquele período, ele já manifestou esse pensamento, né? É isso. Obrigada. Agora, Só para reforçar aquilo que você falou, né? Ótimo. Em outra fonte, nós cruzamos a mesma informação. Uhum. dando continuidade, tá dando para me ouvir bem? Porque eu estou sem microfone aqui. Tá ok? Tá dando para ouvir? Então, dando continuidade, acrescentando ao que a Adriana colocou, a situação lá da reunião mediúnica, né? De nós termos lá aquele espírito comunicante, e que há uma luminosidade muito maior no médium que está atendendo naquele momento, aí a gente pode imaginar uma situação parecida com Chico Xavier, né? Se a gente pensar no espírito de Chico Xavier, no desenvolvimento que ele sempre demonstrou, em que a gente sabe que essa glândula pineal, quanto mais ela se abre no momento mediúnico, mais luminosidade se tem. Então, pela grandeza da mediunidade de Chico, do trabalho desenvolvido, a gente pode ter essa ideia, a gente pode até visualizar como seria aqueles momentos em que ele psicografava, né, em que ele se abria, a sua mente se abria para haver aquela comunicação. Nesse parágrafo continuando, onde a Adriana terminou, né, em que fala, a experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Quer dizer, na infância, a parte sexual, a libido, o desejo sexual era bloqueado, né? E só a partir da
da puberdade é que havia uma abertura, chegaria o momento em que a glândula pineal ela seria trabalhada de uma forma em que, a partir dali, o ser humano agora já na puberdade, na adolescência, poderia então ter esses desejos, começaria a viver como homem, né? Então, continuando a leitura, depois decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. Então, nós tínhamos o conhecimento até então, pelo que a gente viu aí colocado por André Luiz, ele, em certo momento ele ficou, digamos assim, estupefato em tomar conhecimento de fatos que, mesmo sendo um médico que foi na vida terrena, ele desconhecia isso, né? Então, a gente começa a perceber aí que nós temos aí tanto a ciência se desenvolvendo constantemente, quanto também o lado espiritual tendo esse desenvolvimento, né? E que não para, está em constante evolução. A gente viu um momento, a gente vai ver um momento aqui, inclusive, em que Alexandre vai colocar para a gente que ele também se sentiu como André Luiz. Vamos continuar a leitura aqui para que a gente possa ver melhor. Oi? Liana, Marco está com a mãozinha levantada. Pois não, Marco. Marco? Eu acho que ele saiu. Então, continue. Tá. Então, vamos continuar. Nessa situação aí em que a gente está vendo essa evolução, o conhecimento vindo, para quem não tinha, no caso de André Luiz, a gente pode refletir a respeito do que foi esse processo de evolução, né? Porque falar sobre essa glândula pineal é algo de muito tempo antes de André Luiz, como foi colocado aí por Guto, através aí no século XVII, né, pelo francês René Descartes, ele já trazia para a gente o conhecimento sobre essa espécie de glândula que fazia ligação entre a alma e o corpo, isso no século XVII. Em 1945, com o lançamento do Missionários da Luz, então André Luiz, através de Chico Xavier, já traz para a gente maiores detalhes, né? E não para por aí, porque aí a gente vai encontrar, muito tempo depois, por volta de 1979, 1980, nós vamos encontrar um médico da USP, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que vai utilizar exatamente a leitura de André Luiz, através de Missionários da Luz, vai fazer uma conexão com o que ele conhecia em relação a René Descartes, e a partir daí ele desperta o interesse para estudar essa glândula pineal. E a partir daí ele desenvolve um estudo e todo o doutorado dele é em torno desse tema, né, trazendo para a gente novos conhecimentos. Vamos continuar, então, com a nossa leitura. Caso alguém queira falar. Marco. Que bom que deu certo. Assim, eu tava na internet aqui, não caí, aí estou roteando a internet do meu celular, vamos ver se vai dar certo. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Sim, Marco. Eu quero primeiro parabenizar, né, pela condução do estudo aqui, estou emocionado aqui pela condução excelente do estudo de vocês. Então, é isso daí, né? O estudo da doutrina espírita, ele é fundamentado em estudo, né? Então, é isso que vocês estão fazendo mesmo, é pegar e trazer fundamentos e colocar os fundamentos aqui, né? É muito bacana isso. Então, isso foi uma coisa formatada no grupo que eu estou gostando muito de ver, né? Então, vou deixar vocês continuarem o estudo, né? Dessa forma, muito satisfeito, né? Porque é fundamentado em coisas que a gente traz de referências, né? Seja nas referências espíritas, seja nas referências científicas, referências religiosas, porque o espiritismo é um conjunto
de fundamentos científicos, religiosos, né, e filosóficos. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão começando agora no estudo e não estão afeitos a isso. Tá, eu queria só trazer alguns pontos do primeiro parágrafo, posso fazer rapidinho aqui, né? E assim, eu vou pedir perdão que eu vou fazer alguns comentários aqui, também de alguns autores. Se caso eu falar de autores que vocês trouxeram, vocês me avisam, vocês podem abrir o som e me avisar, porque como a minha internet caiu, eu não consegui saber, tá? Então vamos lá. Então eu queria frisar, gente, vou só frisar isso aqui, para depois eu abro para vocês de novo continuar, tá? O primeiro parágrafo, né? Então, o primeiro parágrafo, eu vi coisas importantes para a gente poder debater, que já lançaram aí, para a gente poder reforçar, porque ele começa falando, né, valia-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera. Então, esse tópico, né, é muito importante, né, porque vai ser um fundamento do livro, né? Então, o instrutor fornecendo forças magnéticas para ele, né? Então, o magnetismo, ele está mostrando isso, que o magnetismo é passado, né? De um espírito para um outro espírito, de um espírito para o encarnado e de um encarnado para o encarnado. O magnetismo interpessoal. Isso é importante a gente lembrar disso, né? Então, nós temos forças magnéticas que nós passamos de pessoa para pessoa, recebemos de espírito e os espíritos passam entre eles. Aí eu queria lembrar o seguinte, tem um livro bacana de Emmanuel que chama Religião dos Espíritos, né? Que foi psicografado também por Chico, ditado por Emmanuel. O capítulo 59 desse livro chama Fenômeno Magnético, né? Para a gente fundamentar isso daí. E nesse capítulo, Emmanuel fala para a gente que quem admite hoje o fenômeno magnético por novidade se esquece naturalmente de que no Egito, Ramsés, né, velho papiro trazido aos nossos dias, já preceituava quanto ao magnetismo curativo. Então, nesses papiros de Ramsés, esses papiros milenares antes de Cristo, estava registrado lá Ramsés falando: pousa a tua mão sobre o doente e acalma a dor, afirmando que a dor desaparece. Então, Emmanuel está trazendo isso, e isso que vocês colocaram muito bem, que Guto frisou de Descartes, né? Falando também de Descartes, né? Então, isso já vinha na antiguidade, esse magnetismo. O que é o magnetismo, né? Magnetismo é essa força que nós passamos um para o outro, que recebemos da espiritualidade, né? E isso é muito, muito bacana. E aí, Emmanuel continua dizendo para a gente que séculos transcorreram até que ele adquirisse extensa popularidade. Ele quem? O magnetismo, né? Com as demonstrações de Mesmer. Então, nós vemos na doutrina espírita, né? Mesmer é um cientista que lá na antiguidade estudou esse magnetismo, né? E atravessa tímido, Emmanuel continuando, o pórtico da experimentação científica com personalidades marcantes. Aí ele dá, Emmanuel, dá exemplo de 4 cientistas, né? James Braid, Durand de Gross, Charcot, Lebeau. Então, mostrando que ainda vai tímido o estudo do magnetismo no meio científico. E isso, agora, é interessante vocês fazerem isso, que vocês estão trazendo a parte científica, mostrando, né, que a doutrina espírita é fundamentada na parte científica. E aí, o próprio livro dos médios, lançado por Kardec, né, o terceiro livro espírita, na segunda parte, no capítulo 8, chama Laboratório do Mundo Invisível. Então, Kardec ele mostra que, nesse capítulo 8 da segunda parte, que nós somos um laboratório invisível. E ele cita: entretanto, importa considerar que é justamente em nosso Senhor Jesus Cristo que ele atinge o seu ponto mais alto na humanidade. Ou seja, então vem o magnetismo, mas a gente não pode esquecer que é em Cristo que o magnetismo atinge o ponto mais alto, né? Então, Cristo impondo as mãos, curando o cego, curando o paralítico, curando a mulher que sangrava e várias outras curas que Cristo fazia utilizando esse magnetismo, né? Que é a força emitida, né? E fundamentada essa força no amor, né? No amor de Deus.
Ok? Certo? Adriana, você levantou a mão? Eu levantei a mãozinha. Só para mostrar, dar um exemplo da força magnética que a gente conhece, são os passes, né? O passe que a gente vai para o centro espírita, né? O passe, a pineal e os centros de força, que são os chakras, captam as energias magnéticas e espirituais. No entanto, precisa haver uma transformação para obtermos o equilíbrio físico, mental e espiritual, né? Precisa ter uma transformação. Não é somente ir tomar o passe e continuar fazendo as mesmas coisas sem procurar evoluir. Então, um exemplo dessa força magnética que a gente conhece é o passe, né? A energia por meio do passe. Exemplo, muito bom, muito bem colocado, né? Então, só lembrando, pedindo o seguinte, sempre quando a gente trouxer uma informação, a gente citar o livro, a fonte, o artigo, tá? Para que o pessoal que está assistindo, eles possam também depois achar interessante e buscar, né? E eu convido a todos, gente, a fazer isso que Adriano, Guto, Eliana estão fazendo aqui para os próximos estudos. Leiam, venham de um tópico interessante, pesquisem, tragam fontes para a gente. Eu achei isso daqui, porque é isso que vai formatando o estudo e faz a gente evoluir na doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é doutrina de opinião. Eu não posso dar minha opinião aqui. Não, eu tenho que trazer a opinião dos espíritos, né, publicado por Chico, psicografado por Chico, as opiniões científicas, as opiniões filosóficas, né, e tudo isso para que tenha como consequência o quê? A nossa religação melhor com a espiritualidade, com Deus, que é a religião, né? Então, falando isso, eu vou trazer aqui também, né, quando ele falava o seguinte, nesse primeiro parágrafo, mas admirava a força crescente que a epífise deixava perceber, epífise pineal, e muito bem comentado por vocês, né? Então, eu queria trazer aqui um trabalho, uma publicação científica, tá? Uma publicação científica, apesar de ser publicado há 9 anos atrás, foi publicado em 2014, em janeiro de 2014, numa revista psiquiátrica, né? O trabalho chama Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal. Comparação entre as teorias fornecidas pelo Espiritismo na década de 40 e a evidência científica atual. Gente, isso foi publicado numa revista de psiquiatria. Quem publicou esse artigo, achei muito interessante, né? Foi Jean Carlos Luchetti, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Mas, além disso, o professor Jorge Daher, que é do Centro Universitário de Anápolis, e o professor Luchetti, a professora Alessandra Luchetti, que é da Universidade de São Paulo. Então, são médicos, né, e pesquisadores que publicarem uma revista científica temas voltados do espiritismo, para vocês verem que a doutrina espírita é uma doutrina que já é aceita no meio científico para publicar artigos. E uma das coisas bem bacanas que eu achei é a metodologia, né? Porque todo artigo científico que submete a uma revista para ser publicado, e é difícil você publicar, né? Você tem que comprovar que aquilo tem fundamentos científicos, tem estudos científicos, e então você tem que ter uma parte do trabalho, a metodologia, como que você desenvolveu aquele estudo. E é interessante que a metodologia desses pesquisadores, né, desses doutores e pós-doutores, a metodologia foi decidido incluir todos, entre aspas, tá? Isso daí está no trabalho. Foi decidido incluir todos os títulos contidos na coleção A Vida no Mundo Espiritual, de um total de 13 obras, de 13 volumes. É exatamente o que a gente estuda no nosso encontro. Então, veja, o fundamento de estudo dos nossos encontros é utilizado para a publicação de artigos científicos. É muito bacana isso. E aí, esses autores, nesse trabalho, publicou lá, tem um quadro que ele mostra as 13 obras,
Começando pelo nosso lar, passando pelos mensageiros, ele coloca a obra, o ano de publicação e a quantidade de menção sobre a epífise. Então, a obra, das 13 obras, porque o mundo espiritual, né, de André Luiz é composto por 13 obras. O estudo que mais contém informação, mais de 20 informações, ele cita 16 nessa tabela, mas ele fala no texto que ele achou mais de 20 informações, foi no Missionário da Luz. Esse estudo que nós estamos fazendo isso. Mais de 20 informações sobre a glândula pineal, informações diferentes. Depois, o segundo livro, No Mundo Maior, a obra No Mundo Maior, mas achou só 3. Depois, Evolução em Dois Mundos, ele cita 2, né? E, por último, Mecanismo da Mediunidade. Então, ele mostra todas as obras e a quantidade de publicações sobre a epífise. E interessante que ele relacionou que os temas abordados, né, pelo autor espiritual em relação à epífise pineal ele relata lá, informação sobre a glândula pineal relacionando como a informação científica, né, como glândula pineal, 7 passagens. Sobre saúde mental, 6 passagens. Sobre função reprodutiva, 4 passagens. Sobre função endócrina, 4 passagens. Então, ele relaciona o que o autor espiritual está falando, né? É bacana, né? Então, o nosso estudo é objeto de publicações científicas, tá? Publicações científicas. E aí, nesse parágrafo, quando ele fala, os seus raios formavam um lótus de pétala sublime. Então, é muito interessante a gente relacionar isso, porque a Adriana, né, lembrou, Liana, Guto, que a epífise ou a pineal, né, é aquela glândula que está localizado na base do cérebro e que ela tem uma correlação muito importante, né, com o chakra coronário. O chakra coronário é esse chakra que nós temos em cima da nossa cabeça, porque nós sabemos, nós temos 7 pontos energéticos no nosso organismo. O chakra coronário seria o 7º ponto, que é a conexão direta com a espiritualidade. Então, por isso que a pineal tem essa conexão direta. O símbolo da pineal, em algumas culturas, por exemplo, a indiana, é uma flor de lótus. Por isso que fala que a pineal também é conhecido como a flor de lótus, o chakra da flor de lótus, né? Então, por isso que ele falou, André Luiz, que seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Lótus é o formato de uma flor, mas não é uma flor qualquer. A flor de lótus é uma flor que é encontrada muito na Índia. Mas sabe onde é encontrada a flor de lótus? A flor de lótus, ela é encontrada no pântano. No meio da mata, no pântano, no charco, no lodo, né? E o interessante é que essa planta, né, ela fica submersa durante o dia, no charco, no lodo, no lamaçal. Então, ela fica submersa no meio do barro. Com o início da noite, ela vem à superfície. E quando ela vem à superfície, ela emite um aroma maravilhoso que encanta todos que passam. Então, no caminho que os indianos fazem na mata durante a noite, eles guardam o ponto dos charcos, dos lamas, através do cheiro da flor de lótus. Por quê? Porque a flor de lótus, ela com o perfume dela, avisa no breu da noite que ela está localizada ali e que ali tem um pântano, né? Então, é uma flor, por isso que ela tem essa relação com a conexão com a espiritualidade, né? Então, isso não pode deixar, né, da gente lembrar disso. Tem um pesquisador, essa pesquisadora que eu chamei de Luquete, ela também, em 2014, ela cita o seguinte, num trabalho chamado esse trabalhinho que eu mostrei para vocês, Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal. Então, exatamente sobre essa passagem, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes, ela explica o quê? Que André Luiz está mostrando o grande fluxo de energias viajando ao longo desse caminho, identificando a estrutura da glândula pineal como muito importante nas comunicações com o plano espiritual. Então, é a explicação científica.
Eu quero citar para a gente, só para finalizar minha participação, e eu prometo não atrapalhar mais vocês, 2 artigos. Um artigo chama Neuroimagem e Mediunidade, uma promissora linha de pesquisa. Por quê? Porque no parágrafo, André Luiz fala que em todos os encarnados, a glândula pineal demonstrava notas de luminosidade. Isso é importante. Em todos os encarnados, todas as pessoas, a glândula pineal mostrava notas de luminosidade. Embora o Guto fez aquela trajetória, né, mostrando na criança que a glândula pineal é desenvolvida, né, na adolescente ela começa a atrofiar, e no adulto ela está quase que toda calcificada, mas a emissão energética dela continua. Né? A emissão energética dela continua. E como que eles estão comprovando isso? Através de estudo de neuroimagem. Neuroimagem. Por exemplo, aquela tomografia PET, né? A minha irmã está vendo aí, minha irmã faz radiologia, ela é formada em radiologia, trabalha com radiologia, ela sabe que a tomografia por PET é por emissão de tomografia por emissão de pósitrons. Então, quanto mais energia produz o tecido, maior o consumo de oxigênio, mais a mancha dele que ele faz. Então, nesse trabalho, neuroimagem e mediunidade, nesse artigo científico, uma promissora linha de pesquisa, porque eles estão mostrando através, por exemplo, da tomografia de emissão de pósitron, que as pessoas têm, sim, apesar de estar aquele pontinho calcificado da glândula pineal, uma emissão energética considerável. Uma emissão, se está calcificado, como é que tem energia emitindo? Né? É essa conexão com a espiritualidade. Né? Então, esse trabalho foi publicado por Júlio Pérez e Andreu Nilberg. Júlio, né, ele é da Universidade de São Paulo, e o Andreu Nilberg é do Instituto da Universidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Os dois publicaram esse trabalhinho aí. Tá? Um outro trabalho que eu quero mostrar para vocês, um artigo de revisão, fala a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Artigo está no Cielo, né? Você puxar lá, a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Então, ele traz um estudo sobre a mediunidade, né? Mostrando que a mediunidade é uma condição de todos, mas alguns têm a chamada mediunidade ostensiva. Quem são esses pesquisadores que publicaram esse artigo na Cielo? Primeiro, um professor é médico, psiquiatra, doutorando do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O segundo pesquisador é médico, psiquiatra, livre docente. Livre docente é o último grau, né? Depois de pós-doutor, é o livre docente. Então, é um médico, psiquiatra, livre docente da Faculdade de Medicina da USP. Tá? Então, esses são esses dois cientistas que publicaram a mediunidade vista por alguns pioneiros da área mental. Para vocês observarem, fundamentarem, que nós não estamos aqui divagando sobre algo, né, que nós achamos. Não, isso vem tudo sendo fundamentado por estudiosos, né, na parte científica. Por isso que o espiritismo é o que é, segundo Kardec define a doutrina espírita, né? É uma doutrina formada por 3 bases: os princípios científicos, com os fundamentos filosóficos e com consequência religiosa, tá? Então, eu quero agradecer, né, a condução de estudo por vocês e prometo não interferir mais. Marco, Liana, só uma observação a respeito do que Marco falou, que eu tinha separado aqui. Deixa eu falar de onde é. Sobre a calcificação com a idade. Está no Mundo Espírita, é a revista de novembro de 2023, por Kleber Fabre, eu acho que é isso, é um artigo. Ele diz o seguinte: a calcificação que se observa com a idade não seria por inatividade e degeneração, mas sim
por aumento na sua atividade energética, funcionando como um cristal condutor de energias sutis para a nossa receptividade psíquica, pois se encontra em conexão com a quarta dimensão, a dimensão espaço-tempo. Considerada na atualidade por alguns estudiosos como um órgão astrofísico que nos mantém em comunicação contínua com o planeta Terra, a quarta dimensão e o nosso cérebro, estimulando nossas células pela captação de ondas eletromagnéticas externas e as geradas por nossas emoções e sentimentos. Só para complementar o que o Marco falou, né? Pode ir, Liliana. Microfone, Liliana. Tentando abrir aqui. Marcos, você pode atrapalhar sempre, viu? Vai ser ótimo. Bem, aproveitando a oportunidade que Marcos falou aí em relação à base científica que a gente consegue encontrar, né, para fundamentar tudo aquilo que é dito, eu acho que é exatamente esse ponto que faz com que muitas pessoas que antes não tinham, eu diria assim, uma aceitação religiosa, começam a descobrir no Espiritismo um caminho verdadeiro para a explicação de tudo. E aí eu coloco aqui como exemplo o meu filho, né, que eu já falei em outras ocasiões, hoje com quase 40 anos, ateu, até 5 anos atrás, dizia não acreditar em Deus, mas sempre lia sobre todas as religiões, e de todas as leituras que ele fez, ao ler o Espiritismo com mais vontade, hoje ele se diz assim, que se encontrou, né? Exatamente porque na parte que nós encontramos a ciência atuando para explicar todas as situações que a gente tem da natureza, da existência de Deus, ele consegue encontrar justificativa plausível para tudo. O quanto a ciência é importante, né? E a gente vê a ciência não como opositora do espiritismo, mas que elas se complementam. Bem, vamos seguir aqui a nossa leitura, na página 20, lá no primeiro parágrafo. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Então, é muito natural que isso aconteça quando nós estamos no meio, né, em que a gente pensa que entende e, de repente, as coisas vão acontecendo, as situações vão se apresentando diante da gente, e aí a nossa atitude é realmente esperar que esse conhecimento chegue através, no nosso caso aqui, através de Marcos, né, Marcos? Trazendo mais esclarecimentos, além das nossas leituras. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Né? E aí eu já fiz um comentário a respeito disso aí, quando eu coloquei ainda há pouco esse espanto, né, que foi através de André Luiz, e comentado também por Alexandre, que também havia sentido no passado, e que eu acredito que muitos ainda sentirão, porque tanto o espiritismo quanto a ciência, elas não param, né? Estão sempre em constante evolução. E à medida que os conhecimentos vão se apresentando aqui, nesse plano, eu acredito que muitas coisas estão por vir, mas talvez não seja o momento, né? A gente vai, através daquilo que é publicado, através dos estudos que são feitos, nós vamos avançando também nas informações que são repassadas através dos nossos médios. Continuando, então. Sem dúvida, acrescentei, não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida,
continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Então, a visão aí da nossa mente, a força da nossa mente, como esse laboratório de elementos psíquicos, né, que vai mexer, inclusive, com nossas emoções, com a sexualidade, com tantos outros aspectos de nossa vida aqui na Terra. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. No período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aí abre um espaço para que a gente possa inferir, né, que as mudanças acontecem, que com a evolução da humanidade, os conhecimentos vão surgindo, fundamentados cientificamente, e que é a partir daí que nós vamos construindo o nosso caminhar aqui na Terra, para a gente conseguir alcançar patamares mais próximos, né, da espiritualidade, do caminho que nós temos que traçar até encontrarmos o nosso objetivo maior, que é o conhecimento da espiritualidade que nos aproxima de Deus. Compreender o mundo, compreender a doutrina espírita traz para a gente essa possibilidade para que a gente possa, através da instrução, se aproximar de Deus. E aí, nesse momento em que é colocado aqui essa situação de que a gente passa a ter um conhecimento que vai retificar o que foi dito antes, né, de que não seria apenas a pineal, a epífise, não seria apenas aquela glândula que só vai ter a função de fazer esse controle de que a criança, na fase infantil, o ser humano ele não consiga despertar para o interesse sexual, né, e que é colocado aqui. Aí eu trago mais uma vez aqui, eu falei a respeito de que nós tivemos no século XVII, através de Descartes, né, já uma visão dessa glândula, quando ele falava na ligação entre a alma e o corpo, através de uma glândula que existia, através do livro Missionário da Luz, de 1945, por André Luiz, através de Chico, e aí eu citei também um médico espírita, né, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é da USP, é membro da Associação Médico Espírita de São Paulo, a AMESP. Eu trouxe aqui uma entrevista que foi dada por ele à revista Espiritismo e Ciência. Eu não consegui localizar o ano, tentei, mas eu não consegui na fonte localizar o ano, só o site, que seria Espiritismo e Sociedade, e essa revista Espiritismo e Ciência, através de Paula Calone de Souza, que foi a entrevistadora, né? Algumas perguntas foram feitas a este médico aqui, doutor Sérgio Felipe, referência em relação ao assunto, considerando que a tese dele foi exatamente fruto das observações que ele fez de André Luiz e comparou a informações anteriores de Descartes, e isso provocou para que ele fizesse a pesquisa, algumas perguntas foram feitas a ele, colocando aqui na abertura, ela colocou que esse mistério da glândula, né, da glândula pineal, já era conhecido há muito tempo e que é foco de discussão no meio científico e no meio espírita. Eu trouxe uma pergunta que foi feita através dessa revista, dessa entrevista na revista, e a pergunta foi o seguinte: a mediunidade seria atributo biológico e não conceito religioso? Mas antes, a Paula, né, que fez a entrevista, ela fez um comentário seguinte: atualmente, as pesquisas científicas parecem ter se voltado definitivamente para o estudo mais atento desta glândula,
Estaria a humanidade próxima da comprovação científica da integração entre o corpo e o que se chama de alma? Haveria um órgão responsável pela interação entre o homem e o mundo espiritual? Seria mediunidade, de fato, um atributo biológico e não um conceito religioso, como postulou Allan Kardec? E ele nos trouxe essa resposta. A mediunidade é um atributo biológico, acredito que acontece pelo funcionamento da pineal, que capta o campo eletromagnético, através do qual a espiritualidade interfere. Não só no espiritismo, mas em qualquer expressão de religiosidade, ativa-se a mediunidade, que é uma ligação com o mundo espiritual. Então, aí, né, traz a discussão para a gente de que não é algo do espiritismo, mas que todo ser humano, independente da religião que abrace, das ideias que defendam, mas todos nós, seres humanos, temos essa mediunidade, né, através da glândula, a gente tem a possibilidade desse contato com a espiritualidade, considerando que é a pineal que vai captar esse campo magnético. Então, continuando a leitura da resposta dele, ele disse: um hindu, um católico, um judeu ou um protestante que estiver fazendo uma prece está ativando sua capacidade de sintonizar com o plano espiritual. Isso é o que se chama mediunidade, que é intermediar. Então, isso não é uma bandeira religiosa, mas uma função natural, existente em todas as religiões. E isso deve acontecer através do campo magnético, sem dúvida. Se a espiritualidade interfere, é pelo campo eletromagnético, que depois é convertido pela pineal em estímulos eletroneuroquímicos. Não existe controvérsia entre ciência e espiritualidade, porque a ciência não nega a vida após a morte, não nega a mediunidade, não nega a existência do espírito. Também não há uma prova final de que tudo isso existe. Não existe oposição entre o espiritual e o científico. Você pode abordar o espiritual com metodologia científica, e o espiritismo sempre vai optar pela ciência, né? Acredito que o trabalho de Kardec vai exatamente ilustrar essa situação, o lado espiritual buscando todo o fundamento científico. Essa é a condição precípua do pensamento espírita. Os cientistas materialistas que disseram, esta é a minha opinião pessoal, que inclusive está aspiado, estarão sendo coerentes. Mas se disserem que a opção materialista é a opinião da ciência, estarão subvertendo aquilo que é a ciência. Então, a gente consegue perceber aí que a gente não tem essa, digamos assim, essa briga entre a espiritualidade e a ciência, porque a ciência já consegue aceitar questões espirituais como verdadeiras para explicar muitas coisas que nos cercam. A American Medical Association, do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, possui vários trabalhos publicados sobre mediunidade e a glândula pineal. O Hospital das Clínicas, no caso de São Paulo, onde ele trabalhava, sempre teve tradição de pesquisas na área da espiritualidade e espiritismo. Isso não é muito divulgado pela imprensa, mas existe um grupo de psiquiatras lá defendendo teses sobre isso. Então, a gente já alimenta, né, a expectativa de que o assunto não vai parar, que vai sempre despertar a curiosidade, sejam de cientistas, sejam de espíritas, ou de espíritas que são cientistas, mas que a discussão vai gerar sempre essa evolução e talvez cheguemos futuramente a ter mais informações a respeito, né? E aí foi perguntado também, quando se falou sobre a calcificação aí, Marco falou e a Adriana também complementou, só tem mais essa pergunta que ele respondeu, que eu achei também interessante,
é que foi perguntado o seguinte: é verdade que a pineal se calcifica com a meia-idade? E essa calcificação prejudica a mediunidade? E ele foi taxativo quando ele disse não. A pineal não se calcifica. Ela forma cristais de apatita e isso independe da idade. Esses cristais têm a ver com o perfil da função da glândula. Uma criança pode ter estes cristais na pineal em grande quantidade, enquanto um adulto pode não ter nada. Percebemos pelas pesquisas que quando um adulto tem muito desses cristais na pineal, ele tem mais facilidade de sequestrar o campo eletromagnético. Quando a pessoa tem muito desses cristais e sequestra esse campo magnético, esse campo chega num cristal e ele é repelido e rebatido pelos outros cristais. E este indivíduo, então, apresenta mais facilidade no fenômeno da incorporação. Ele incorpora o campo com as informações do universo mental de outrem. É possível visualizar estes cristais na tomografia. Observamos que quando o paciente tem muita facilidade de desdobramento, ele não apresenta estes cristais. Então, nós temos aí, digamos, provas científicas, né? A ciência trazendo a comprovação da importância dessa glândula pineal, que é a glândula da vida, é aquela que traz para a gente, inclusive, toda a capacidade de sensação, de prazer e tantas outras coisas. Bem, se alguém tiver que fazer algum comentário, alguém? Pois não, Marco. Eu só queria chamar a atenção para um ponto desse parágrafo, quando ele fala o seguinte aqui, ó, sobre a glândula pineal, né? A glândula da vida mental, conforme a Liana bem frisou para a gente. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. Então, isso é importante, né? Isso é importante. Porque a gente tende a passar assim, a pineal na puberdade e passa ela rapidamente, né? A importância dela na puberdade, né? Na puberdade, onde os hormônios, né, estão florescendo, né? A glândula pineal com a sua atividade, né, no organismo, controlando um conjunto sistêmico para que ele não se desorganize, né? Porque a gente sabe, com a explosão de hormônios da puberdade, o sistema pode entrar em colapso, né? Então, a pineal controlando aquilo tudo para que ele não se desorganize, mas a gente lembrando que essa parte é uma parte importante. Por quê? Porque o próprio André Luiz aqui, ele frisa para a gente as forças criadoras, né? Então, para a gente lembrar, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala para a gente, né, que existem a criação em plano maior, né? Criação em plano maior. O que é a criação em plano maior? São os espíritos crísticos, né, que conseguem manipular o fluido cósmico e criar mundos, criar galáxias, né? Então, Deus gerenciando a criação dos mundos, da Terra, isso é criação em plano maior. Mas o homem, ele atua como co-criador em plano menor. O que é isso? A cocriação em plano menor, essa responsabilidade. Por exemplo, na reprodução. Na reprodução. Quando nós nos reproduzimos, né, gerando filhos, nós atuamos como co-criadores em plano menor. É uma responsabilidade. É uma responsabilidade espiritual. Isso daí. Então, aí, André Luiz frisa, né, da importância da glândula pineal na puberdade, né, nessa época em que o gerenciamento de todo bioquímico do organismo está para essa função, para gerar no homem ali essa capacidade de cocriação em plano menor, né? Então, e mais, né?
para fundamentar uma lei divina, né? Isso é para fundamentar uma lei divina, porque nós sabemos no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde fala sobre lei divina, e Kardec, né, coloca essas leis divinas em 10 leis morais, né? A terceira lei divina só atrás da primeira lei, que é a lei da adoração, que é a ligação do plano mental com Deus, com a espiritualidade, isso que é adorar. A segunda lei é a lei do trabalho, é onde nós, depois de ligarmos a Deus, produzirmos nossa atividade para o bem do próximo. E, como terceiro, atuar em cocriação em plano menor, que é através da lei divina da reprodução. Né? Então, para lembrar a importância na fase da puberdade, da pineal aí, ok? Só isso. Então, Marco, né, segundo essa sua colocação da importância nessa fase da puberdade, entraria em contradição, não seria contradição, é o que a gente vai captar aqui como um ensinamento que o livro nos traz, que o André Luiz nos traz, que anteriormente a visão era de que essa glândula ela seria bloqueada. Durante a infância, ela atua para bloquear, ela não seria bloqueada, ela atua para bloquear, digamos, o desejo sexual, a ação do organismo, né? Buscando, por exemplo, o sexo. Então, a criança não passa por essa fase por causa da glândula. E, a partir dali, ela não teria mais função. Daí o espanto de André Luiz, porque ele passa a descobrir, através de Alexandre, que a importância durante a puberdade é muito grande. Então, há uma continuidade. Há uma função muito além daquilo que seria o bloqueio digamos, da libido, segundo Freud, durante a fase da infância. Seria essa a nossa visão, então? Teria que ser essa? Com certeza, né? Mas, assim, o termo bloqueado, né? A gente não usa mais. Por quê? Porque agora a gente sabe que a glândula pineal, né, ela coordena o organismo em suas várias fases. Ela não bloqueia, mas ela coordena, ela equilibra. Ela equilibra o organismo, né? Então, na infância, ela não bloqueia, mas ela equilibra o organismo para que o organismo comece a se desenvolver em equilíbrio, para que chegue na puberdade, né, a explosão, tenha condição da produção hormonal para preparar para a fase adulta. Então, a pineal, ela vai equilibrando. E uma coisa interessante, né, quando vocês trouxeram aqui, mostrando da pineal, né, sobre a calcificação da pineal, quando a gente fala calcificação, a gente tende, né, a imaginar calcificou, parou, perdeu, né? Mas é interessante vocês trazerem isso, né? Porque a hidroxiapatita, né, que a Liana comentou, é um cristal, por exemplo, que nós temos na matriz óssea. A nossa matriz óssea é formada também de cristal de hidroxiapatita, tá? E a pineal, esses cristais de hidroxiapatita, por quê? Eles são importantes nessa fase, né? E nessa, não fase, mas nesse processo que o portador pode estar desenvolvendo de conexão, né, com a espiritualidade, determinados tipos de conexão, porque nós sabemos que os cristais eles têm facilidade de incorporação energética, né? Incorporação energética. Então, aí, Liana, a gente vê que a pineal ela não bloqueia, mas ela gerencia um organismo energeticamente, né? Ela vai gerenciando toda a fase do organismo energeticamente para que ele fique em equilíbrio e cada fase se proponha com a sua finalidade orgânica, né? Então, na fase da infância, né? A fase da infância, o objetivo é o que é? Preparar o organismo, produzindo células, né? Produzindo fundamentos orgânicos e bioquímicos para que chegue na adolescência, essas células bioquimicamente preparadas possam produzir hormônios para desenvolver as estruturas físicas e sexuais, para que no adulto essas estruturas estejam
desenvolvida, mas em equilíbrio bioquímico e espiritual. Né? E aí eu lembro de uma pergunta que fizeram para Chico, né? Chico, o sexo é proibido antes do casamento? Né? Aí Chico fala, né? Meu filho, nada é proibido, mas nada sem amor vale a pena. Né? Então, para que a gente consiga, para que o homem, nesse desenvolvimento da criança, do adolescente, no homem, tem esse processo evolutivo, entender que aquela potencialidade, né, co-criadora, com o amor, né, se torna uma função divina. Tudo gerenciado pela opinião. Guto levantou a mãozinha. Ligue seu microfone, Guto. Aí. Tá sem som? Eita. Antes, viu, Leana? Vai parar no 2.3. Seguimos, então, enquanto o Guto volta. Bem, no último parágrafo da página 20. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Acho que isso mostra exatamente o que Marcos acabou de dizer, né? Não é o bloqueio, a palavra eu já retirei aqui da análise, mas é a transformação aqui em fonte criadora e válvula de escapamento. E aí eu passo para a Adriana, na página 21, para continuar o raciocínio, né, Adriana? Só terminar esse parágrafo. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura à recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas em outra época, que reaparece sob forte impulso. Porque o que me chamou a atenção na página 20 foi corpo perispiritual pré-existente, que logo em seguida ele vai explicar isso, né? Que a glândula pineal, ela tem essa função também de reajuste no concerto orgânico, que quando chega na adolescência, geralmente, né, o adolescente, de um modo geral, ele tem aquele ímpeto, eu mando em tudo, eu posso tudo, que isso é de vidas passadas que ele traz esse comportamento, né? É nesse momento que muitos se perdem nas drogas, no vício. O que eu tinha entendido até então é que não havia o conhecimento da glândula pineal com essa função de ligação com o mundo espiritual. Nesse sentido. Eu acho que a gente pode parar aqui, Marco, no 2. Qual é o número? 2. A gente tinha pensado em 2.4, mas não foi, né? Então a gente para aqui no 2.3 para o próximo estudo, pode ser? Pode Já ser. São 9:07. Eu pensei que você fosse comentar isso sobre o corpo perispiritual pré-existente. Guto podia falar, não? Guto. Oi, Guto. Tá sem som, né? Tá. Então, falando do corpo perispiritual, né? Então, ela fala que a glândula pineal recapitula o corpo perispiritual. Então, o corpo perispiritual é o nosso perispírito, né? É o nosso perispírito. O perispírito é a nossa roupagem do espírito, é a forma que o espírito tem. Quando a gente desencarna, a gente deixa a forma carnal, a gente morre, né? A parte física, e o espírito vai para a espiritualidade sob que forma?
sobre a forma da última encarnação. Por quê? Porque ele reveste a parte que carrega do fluido cósmico universal do planeta, né, ele carrega aquela forma. Então, o perispírito é isso, é a roupagem do espírito. Mas, por exemplo, igual nossa roupa, se nós a maltratarmos, a nossa roupa rasga, né, desfia. O perispírito é assim também, né? Mal usado, ele se desgasta. Deixa marcas. Ele fica marcas. Então, quando reencarnamos, né, a glândula pineal, energeticamente, ela recaptura o perispírito, né? Verificando os pontos de lesões, tentando o quê? Tentando reconstruir o perispírito, né? Então, por isso, nós começamos a retomar nossas dores, os nossos desacertos, as nossas sensações. Ai, me dói tal lembrança, né? Então, é o nosso perispírito, por exemplo, desgastado por uma prática ruim na encarnação anterior, até na encarnação atual, né? Algo que nós fazemos nessa encarnação atual e que ficamos doídos é o nosso perispírito lesionado, que nós precisamos de refazer, né? Refazer alguma ação que nós cometemos impensadamente contra o outro, que deixou ferida, nós devemos refazer. Então, vem a glândula pineal nisso daí, que é um circuito energético, ela coordena o circuito energético, por quê? Porque a ligação com o mundo espiritual é isso, é ligação energética, né? É ligação energética. E ela se liga e coordena. Então, ela é responsável por isso aí, por reestruturar o perispírito, o nosso perispírito. Por isso que muitas das doenças do corpo são doenças da alma, doenças perispirituais. Pois não? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Bianca não entrou hoje, né? Então, algum voluntário para poder fazer a prece de finalização? Acho que Isabel pode fazer. Isabel? Ela levantou o braço. Se desejarem fechar os olhos para que, nesse momento de finalização da noite de estudos, agradecemos a espiritualidade, agradecemos aos colegas que conduziram os estudos, ao Marco, que segue dando as orientações, e isso nos fortalece, nos ajuda, e penso que é assim que a humanidade também evoluiu, né? Um se apoiando no outro, se ajudando, colaborando, e aí, nesse sentido, as pessoas evoluem, né? E desejo também um dia alcançar. Então, quero agradecer a noite de hoje, dos estudos, dos aprendizados, um capítulo muito rico, riquíssimas informações trazidas, os fundamentos, uma parte tão importante do corpo que parece mais palpável a gente conseguir comparar aquilo que está sendo estudado com aquilo que nós temos e que todo ser humano tem, né? Então, assim, muito interessante esse estudo de hoje. Agradecer imensamente a todas essas que ainda, com certeza, virão mais. E para coroar esse aprendizado todo, agradecemos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que assim seja, muito bom. Agradecemos a presença de todos. Todas as quartas-feiras, né, nós estaremos aqui, dentro das nossas possibilidades, das 19h45 às 21h15. Lembrando que é um compromisso que a gente assume com a espiritualidade e que quando a gente desenvolve o estudo, gente, o local que nós estamos, ele funciona como um ponto de luz para o encontro da espiritualidade amiga, e esse ponto de luz e energia é transmitido para a nossa casa, por isso esse é o fundamento do Evangelho no lar, tá? Por que Evangelho? Só para falar para as pessoas que estão chegando, né, no nosso estudo. A doutrina espírita, o fundamento da doutrina espírita é tornar mais inteligível os ensinamentos do Cristo. Essa é a finalidade do espiritismo. É que nós consigamos entender os ensinamentos do Cristo e aplicá-los à nossa vida, né, para fazermos as nossas escolhas. E com isso, nós utilizamos as informações do mundo espiritual para que nós possamos entender melhor os ensinamentos. E quando a gente se reúne, Cristo fala, onde tiver dois ou mais reunidos, eu estarei no meio deles, a espiritualidade luz se faz presente no nosso meio, nos tratando o nosso ambiente, tratando as nossas famílias e todos aqueles que nós estamos conectados mentalmente. Então, que nós possamos sempre estar reunidos às quartas-feiras, às 19h45. Né? Na semana que vem, Adriana e a Liana de novo, né, Liana? Liana, voluntariamente, né, eles estarão aqui, e parabenizar pela condução do estudo, um estudo maravilhoso. Tá? Dedocraticamente. Muito bom. Então, gente, boa noite a todos, né? E possamos nos encontrar na próxima quarta. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada.